Sou Celina Artigal Maurício, artista plástica, casada com um ex-preso político torturado. E então eu sei o que é tortura, o que é viver essa agonia. A tortura sempre me chamou a atenção. Por que existem torturadores? Alguma coisa existe, uma educação, é um ódio da vida. Eles têm medo da liberdade, eles não sabem ser livres. É uma educação bastante castrada, bastante ferina. Eu acho que eles não são educados, eles são adestrados, sabe? Um regime militar muito forte. E eu vejo assim, uma coisa muito forte também com a igreja, que foi a Inquisição, né? Ali a tortura não tem explicação, é algo assim que quem lê profundamente o que aconteceu é demais. Então, eu casei com esse homem, sabe? Eu falo porque eu sinto dever de falar sobre esse assunto, porque eu senti na carne o que é a tortura. Meu marido, quando foi preso, foi torturado mentalmente, mas ele era um poeta muito sensível. E ele não conseguiu, sabe? Ele enlouqueceu. Ele tinha crises tão fortes, que ele pensava, quando ele tinha delírios, ele pensava que eu era agente da DOPS e que eu tinha me casado com ele para persegui-lo, para ser uma espiã. Então ele tinha aquele delírio e me batia pensando, e aí era uma crise horrível para o hospital. Ele tentou 10 vezes suicídio e 2 por enforcamento, sabe? Eu tenho, sim, uma história muito forte, sabe, para falar, que é sobre a tortura argentina. Eu tive o depoimento de uma moça que eu conheci há 30 anos atrás, foi na União Gaúcha J. Simões Lopes Neto, CTG, que teve um encontro com torturados argentinos. Era um ambiente de trevas, eu não posso ser um ambiente triste, sem brilho nos olhos. Quando eu entrei, o depoimento deles, e no fundo do salão, eu vi uma moça com os olhos tão tristes, mas tão tristes, que aquilo me impressionou. Eu fui, bem dizer, induzida a ir até ela. Aqueles olhos ficaram impregnados em mim, jamais eu vi algo, jamais. E quando eu cheguei perto dela, eu disse assim: de onde vêm esses olhos tão tristes? E ela me pegou do braço, me levou para a rua e contou a história dela. Ela sempre foi uma moça inteligente, desde criança, amava a liberdade, estudava muito. E ela começou, quando veio a tortura, quando veio a ditadura na Argentina, ela começou a lutar. E nessa luta, nesse meio, ela conheceu o grande amor da vida dela. Uma pessoa de alta sensibilidade, os dois se apaixonaram. Se apaixonaram e ela ficou grávida. E os dois lutaram. Então eles tinham razão total para lutar pelaquela criança. Uma criança ia nascer livre. Então a luta deles era tão grande, era tão bonita, e levava toda a fé naquela criança, sabe? Aquilo era tudo, era a alegria deles. Mas viviam na clandestinidade, um dia foram pegos. O fatídico dia chegou. E ele foi para uma cela e ela para outra. E começaram a torturar o marido dela. E os urros de dor, os urros foram tão fortes que ela ficava impressionada. Mas nesse momento que ela viu os urros do marido gritando do amado dela, ela também foi torturada na outra sala. Então, eles abriram as pernas dela, tá? E penetraram no canal vaginal dela, uma enorme de uma mangueira dura, rígida, e com toda a força perfuraram o útero dela, arrebentaram nela, ela gritava, e ela sentia: meu Deus, estão matando meu filho. Meu marido gritava, urrava, e aquela dor, ela se agarrava em mim e dizia: pelo amor de Deus, o meu filho, meu filho. Mas de repente, o grito do marido foi indo, se foi. E ela sentiu que ele tinha morrido, o amor da vida dela, o pai do filho dela. Enquanto isso, o filho também estava morrendo, porque eles colocaram água na mangueira com tanta força, com um jato tão forte, que arrebentou ela, que sangrava, as pernas corriam, o sangue corria pelas pernas até os dedos dos pés.
E ali estava ela, aos gritos, meu filho. E ela me agarrava assim e dizia assim: arrancaram meu filho de dentro do meu útero, arrancaram a semente da minha vida. O desespero daquela mulher era um grito de socorro, me agarrava. Aí foi um momento tão horrível, sabe? A mulher que amava a vida, o marido como os abutres, foram os abutres que sugaram o sangue deles, os dois morreram. E aqueles olhos se entristeceram. Aqueles olhos ficaram tão tristes e ela me agarrou na hora de despedida. Quando ela contou, ela ficou tão nervosa, o desespero era tão que ela só me olhou assim, com os olhos fortes assim, e se afastou chorando. Eu fiquei parada sem saber o que fazer. Eu estava desesperada. Eu não fui ver os outros torturadores contar a sua história, porque aquilo foi demais, foi terrível, foi desumano. Uma coisa ela assim, porque o mundo, eu queria o mundo livre, eu queria o mundo livre e perdi meu amor e meu filho. Eu fiquei assim, saí dali apavorada, correndo, me desesperei. Eu digo, por quê? Por que tanto ódio? Por que está acontecendo no mundo? O Estado Islâmico, tanta coisa horrível. Alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar. Nós temos que ser guardiões dos direitos humanos. Nós temos que se unir, fazer alguma coisa de inteligência, se unir para, então, plantar uma nova civilização. Nós vamos esperar o quê? O que nós estamos esperando? Um novo holocausto? Um novo horror? Eu quero dizer para vocês que na segunda capital, no segundo país maior da América do Sul, nasceu uma linda menina que um dia sonhou, era alegre e feliz. E ela brincava de bonecas, queria um filhinho e sonhava com amor, sempre. E ela ficou moça e um dia a noite bateu e a desgraça se fez presente. E essa moça, que tinha os olhos alegres, lindos, era aquela pequena menina. E aqueles olhos puros e lindos se transformaram nos olhos mais tristes do mundo, os olhos mais tristes que eu vi sobre a face da terra.